Levantamos nossas mãos. Querido Deus, querido Pai, nesse momento, meu Deus, queremos só te agradecer, Pai. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado mesmo, Senhor, por esse ano que está passando, meu Deus, pelas vidas, meu Deus, que entenderam a Tua palavra, que têm sido fiéis e constantes na Tua obra, Pai. Que o Senhor venha cada dia prosperar eles, Pai. Cada dia, Senhor. Todas as áreas da sua vida, espiritual, material, financeira, aonde, meu Deus, eles forem, Teu Espírito Santo esteja com eles, abençoando, guardando, dando livramento, meu Deus, que eles tenham um ano de 2021 muito mais ainda abençoado por Ti, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Obrigado por essas vidas, obrigado por aqueles que têm entendido a Tua palavra, Pai. Só te agradecemos, Pai. Amém e amém. Pode subir, pastor Cristian. Momento da palavra, depois estaremos fazendo a Santa Ceia, mas primeiro nós vamos ter a palavra, amém? Levantamos nossas mãos. Meu Deus e meu Pai querido, eis aqui o Teu Filho, Senhor, que nessa noite veio trazer Tua palavra até nós, Pai. Que não seja diferente, meu Deus, como sempre tens usado ele como um vaso nas Tuas mãos, Pai. Nessa noite, meu Deus, Tua palavra venha nos ensinar, venha nos confrontar, venha, meu Deus, nos ajudar a vencer as dificuldades da vida, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, guarda, cuida agora, meu Deus, da vida do Cristo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Queria fazer uma pergunta: onde é que está esse povo todo a última vez que eu estava aqui? Aconteceu uma multiplicação, né? O decreto do apóstolo René para janeiro já antecipou aqui em Canelinha. Aleluia. Nós estamos na frente, né? Ministério de Profetas. Amados, é uma alegria, né, poder estar aqui com vocês novamente. Quem não me conhece ainda, porque estou vendo muita gente nova aqui hoje, eu sou o pastor Christian, eu sou o filho mais velho, primogênito, do pastor Dalcídio e da pastora Mena. E sou pastor também no Ministério Vindas Águas, lá na cidade de Nova Trento. Amém? Glórias a Deus. Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Deus, como sempre, Ele sempre nos dá uma palavra. E eu fiquei muito impactado quando Deus me deu, hoje pela tarde, a palavra para compartilhar com vocês aqui na noite de hoje. Na verdade, nós vamos estar fazendo duas leituras, mas tem uma das leituras que eu não precisaria nem fazer, porque ela já foi lida aqui hoje e essa igreja já sabe de cor. Mas eu quero ler novamente, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 57 e 58. Nós vamos estar fazendo duas leituras. 1 Coríntios 15, 57 a 58, e depois nós vamos estar lendo também Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Depois eu vou pedir para alguém arrumar um copo d'água para mim aqui, porque eu sou movido a água. Ministério Vindas Águas, eu sempre brinco, né? Não pode faltar água. Todo mundo achou? Então eu vou fazer a primeira leitura. 1 Coríntios 15, 57, diz assim: mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Eu vou repetir: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Agora Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, diz assim: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Obrigado. Nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Amados, ano passado eu tive a honra de estar aqui também ministrando a palavra de Deus na virada. Eu não sei quantos estavam aqui ano passado, e a palavra que Deus me deu, vocês lembram? Foi Ezequiel capítulo 37, sobre a necessidade de profetizar sobre os ossos secos, profetizar sobre o caos, profetizar sobre a desesperança. Nós aprendemos sobre a importância de transformar tudo pelo poder da palavra. Deus, com a sua mão forte, pegou o profeta Ezequiel, levou ele até um cemitério, até um vale de ossos secos, e ele perguntou para o profeta: acaso poderiam viver esses ossos? E o profeta respondeu a ele: Senhor, tu sabes. E Deus então disse para Ezequiel: profetiza sobre o vale de ossos secos. E ali o profeta profetizou a primeira vez, a segunda e a terceira, e de repente aquilo que era só um cemitério se tornou num poderoso exército. Então, a palavra que Deus deixou para nós em 2019, ela continua, 2019 para 2020, ela continua valendo de 2020 para 2021. Essa palavra não mudou, ela continua ativa e viva. Nós poderemos, no ano de 2021, transformar tudo aquilo que está ao nosso redor pelo poder da profecia. A palavra de Deus diz que o poder da morte e da vida está na nossa boca, na nossa língua. Com a nossa língua, com a nossa boca, nós podemos amaldiçoar, podemos trazer profecias de maldição, de morte, mas também com a nossa boca nós podemos profetizar vida, podemos transformar tudo aquilo que está ao nosso redor. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, 2020, eu acredito que foi, espiritualmente falando, foi o melhor ano da minha vida. Porque, de fato e de verdade, de direito, eu vivi aquilo que eu preguei aqui no último culto de 2019. Eu gravei 198 vídeos que estão no meu canal do YouTube. 198 pregações. Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter. Se for contar as minhas pregações, deve ter passado de 200, talvez 300 mensagens. Ou seja, eu coloquei em prática aquilo que eu profetizei aqui em 2019. Até o prezado momento, são sementes. Eu já ouvi muitos testemunhos dessas mensagens que eu preguei ao longo de 2020. Mas, por enquanto, eu ainda considero sementes. Porque a grande colheita de todas essas sementes que foram lançadas, elas ainda vão acontecer. E eu aguardo
com expectativa, ansiosamente, a colheita, porque ela virá. A palavra de Deus diz no Salmo de número 126, que aquele que anda chorando, plantando a preciosa semente, voltará com os seus feixes. Então, nunca é em vão trabalhar na seara do Senhor. Então, eu quero deixar esse desafio para 2021. Você que é um pregador da palavra de Deus, você que é um servo da seara do Senhor, continue semeando a preciosa semente, continue profetizando, continue falando. A palavra de Deus diz em Timóteo, em Romanos, como crerão se não há quem pregue? Prega a palavra insta tempo e fora de tempo, quer oportuna ou quer não, quer te ouçam ou quer deixam de ouvir, pregue a palavra. O mundo pode ser mudado pela palavra. O que transforma não é o pastor Christian, não é o pastor Dalci, muito menos apóstolo René. O que transforma o mundo é a palavra. É pelo poder da palavra que todas as coisas são transformadas. O mundo é transformado pela palavra. Por isso nós precisamos abrir a nossa boca. Repita comigo: efatá. Efatá. Meu Deus, mais uma vez, efatá. Pastor, o que significa efatá? Efatá significa abre-te. Diga para a pessoa que está do seu lado: abre-te. Abre-te. Amém? Muitas vezes eu e você somos como aquela ostra que foi ferida, e aí vivenciamos aquele fenômeno chamado ostracismo, né? Nós nos isolamos no nosso mundinho e ficamos que nem o profeta Elias, que após passar por uma perseguição da rainha Jezabel, ele se trancou numa caverna e queria a morte. Muitas vezes isso acontece com a gente, como aconteceu com Jonas. Depois que Deus levou ele para Nínive para profetizar, ele profetizou e ele esperava que Deus viesse destruir Nínive, mas Deus se arrependeu. Deus ouviu a profecia teve efeito, o povo se arrependeu e Deus então voltou atrás na sua decisão de destruir Nínive. E, por incrível que pareça, o profeta que deveria ficar feliz, deveria ficar alegre, porque Deus voltou atrás na sua decisão, o profeta queria morrer. Ele queria morrer, porque Deus não destruiu o povo. Olha só, que profeta é esse que quer a morte, que quer a destruição, que quer o caos? Nós não somos profetas do caos, nós somos profetas da esperança. Nós não podemos nos alegrar com a morte, nós não podemos nos alegrar com a destruição, nós temos que nos alegrar com a vida. Amém? Nós somos os profetas da esperança. Muito mais aqui, Igreja Batista da Esperança. Amém? Então, Jonas queria morrer. Elias queria morrer. E o Senhor então confronta Elias através de um anjo, confronta Jonas, e o confronto de Jonas foi um dos confrontos mais incríveis que você vai ver na Bíblia, né? Quem lembra como é que Deus fez para confrontar Jonas, né? Deus pegou e fez nascer uma boboreira, e Jonas estava ali no sol fervente, escaldante, imagina a situação, e Deus então faz crescer uma boboreira. Deus é o Deus do impossível, né? E aquela boboreira, ela começa a produzir sombra para Jonas. E quando a gente está num sol, está num tempo de sequidão, a sombra é bem-vinda, não é verdade? E quando Jonas está ali se acostumando, né? Com a delícia daquela sombra, daquele conforto da boboreira, a Bíblia diz então que Deus então manda um sol forte e faz secar a boboreira. E quando a boboreira seca, o conforto de Jonas vai embora, a sombra vai embora. Jonas já começa a murmurar, já começa a reclamar: ó Deus, por que você fez secar a boboreira? Por que você fez isso comigo?
E aí você conhece, né, a passagem. Deus diz para Jonas: olha, você tem compaixão de uma planta. Você foi capaz de se compadecer de uma planta, de uma boboreira. E você não tem compaixão da grande cidade de Nínive, de vários inúmeros moradores que não sabem discernir a diferença da mão esquerda e da mão direita. Poxa, Jonas, que coração duro que você tem, que coração de pedra é esse, que indiferença é essa? Você consegue se compadecer de uma planta e não consegue se compadecer de homens criados à imagem e semelhança de Deus, assim como você. Assim somos nós, muitas vezes, né? Mas eu nem sei porque eu estou falando isso. Mas Deus sabe, não é verdade? Mas vamos voltar para o foco aqui. Vamos voltar. O Espírito Santo tem essas manias, né? De nos conduzir por caminhos mais altos, diferentes dos quais nós escolhemos. A verdade é que a palavra tem poder para transformar tudo. Tudo pode ser transformado através da palavra. Por isso, quando eu disse efatá, efatá significa abre-te. Nós precisamos sair do casulo, sair desse lugar de caverna onde estava Elias, sair desse lugar de conforto onde estava Jonas, sair do conforto, sair da caverna, sair do ostracismo e se abrir e pregar o Evangelho, anunciar as boas novas. A palavra Evangelho significa boas novas de salvação. O mundo lá fora só pode ser transformado através dessa palavra. Por isso eu e você precisamos romper o casulo, romper a caverna, romper o conforto e romper a preguiça espiritual, a mornidão espiritual e se abrir e falar e pregar o Evangelho. Porque o mundo só pode ser salvo, só pode ser transformado através da pregação da palavra de Deus. Amém? E é justamente neste quesito principal que nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Repita comigo: firme, constante, incomparável. Hoje eu quero tratar para vocês aqui, com vocês, sobre 3 segredos, 3 chaves para 2021. Repita comigo: 3 chaves que eu preciso carregar na minha vida em 2021. A primeira chave que eu quero compartilhar com você, na verdade eu só vou relembrar aquilo que o pastor Dalci, ele vem falando mês após mês, ano após ano, e a gente só vai relembrar. A primeira chave que você tem que carregar para 2021, repita comigo: eu preciso ser firme. Então a primeira chave fala de firmeza. O que é ser firme? Como todo batista, o batista ele é bom de dicionário, não é verdade? Eu quando me converti numa igreja batista e aprendi que é muito bom e saudável você pesquisar no dicionário, até mesmo online, o significado das palavras. Nunca você deve ler um livro e pular uma palavra que você ainda não conhece. Tem pessoas que estão lendo um livro e aí de repente vem aquela palavra que você não conhece. Aí a pessoa ignora e continua lendo. Não faça isso. Quando você lê uma palavra que você ainda não conhece, pega um dicionário imediatamente e vai descobrir o segredo. Só assim que o teu vocabulário vai crescer, amém? Tem pessoas que não crescem porque elas são preguiçosas. A gente tem que romper com a preguiça e pesquisar no dicionário, ok? Então o que significa a palavra firme? Firme significa seguro, resistente, sólido, permanente, inabalável. Então, pastor, o que é uma pessoa firme na obra de Deus? Uma pessoa firme é uma pessoa que é segura.
ela não é indecisa, ela não é inconstante, ela não é o que a gente chama aqui na linguagem jovem, não é o vacilão. Tem gente que é vacilão, ele não é firme, ele não é seguro de si mesmo. Um dia ele é o famoso Maria vai com as outras. Um dia ele tem uma opinião, outro dia ele tem outra. Um dia ele pensa de um jeito, outro dia pensa do outro. Um dia ele concorda com o que o pastor pregou no culto do domingo à noite, só que aí ele chega na segunda-feira no trabalho, o coleguinha de trabalho vem com um discurso muito bonitinho, que contraria o que o pastor pregou no culto do domingo à noite, e aí ele já começa a vacilar, é o camaleão, ele já começa a mudar o discurso, ele já começa a ceder. E eu aprendi uma coisa, irmãos, que eu e você que somos os detentores da verdade, nós não podemos ser influenciáveis, nós temos que ser aqueles que influenciam. E muitas vezes nós somos influenciáveis. Em vez de nós transformarmos o mundo pelo poder da palavra, nós deixamos o mundo nos transformar. Quando a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é você que tem que tomar a forma do mundo, não é você que tem que se amoldar ao mundo, mas é o mundo que tem que ser transformado pelo poder da palavra, através da minha vida e da sua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Pode aplaudir para Jesus. Então o crente verdadeiro, irmão, ele é seguro, ele é firme na posição. Ele não fica mudando de opinião. Um dia ele pensa de um jeito, outro dia pensa do outro. Aí ele aprendeu uma verdade bíblica. Só que aí para agradar o coleguinha da escola, para agradar a professora, para agradar o coleguinha de trabalho, para agradar o patrão e não perder o emprego, ele muda de opinião. Irmão, permaneça firme. Se a tua opinião estiver firmada na palavra de Deus, não importa se você vai perder o emprego, Deus tem um emprego melhor para você. Não importa se o teu professor vai ficar chateadinho, não importa se o teu colega de sala vai ficar bicudinho com você, importa que você é sal da terra e luz do mundo. Você não pode ceder, você tem que ser firme, amém? Resistente, sólido, permanente, inabalável. Como diria a pastora Ludmila Feber, indesistível. Aquele que está firmado na rocha, aquele que está firmado na palavra de Deus, ele tem que ser inabalável. A palavra de Deus diz no Salmo de número 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe por que muita gente tem se abalado? Sabe por que tem gente que quando chega uma notícia triste se abala? Porque não está firmado na rocha. É claro, irmãos, que nós não podemos nos tornar pessoas insensíveis, não podemos nos tornar pessoas indiferentes. Não é porque eu sou firme, não é porque eu sou resistente, não é porque eu sou uma pessoa inabalável, que quando chegar uma notícia triste da perda, por exemplo, de um ente querido seu, que eu vou ser indiferente. Aí você vem contar para mim que morreu, faleceu o teu pai, faleceu a tua mãe, faleceu o teu pastor, faleceu o teu discípulo, e aí eu vou fazer de conta que não foi nada, porque afinal de contas eu sou firme, eu sou uma rocha, eu sou inabalável. Não, irmão, porque a Bíblia também vai dizer, chorai com os que choram. Tempo de rir, tempo de chorar. O fato de eu ser uma pessoa firme, o fato de eu ser uma pessoa constante e inabalável, não quer dizer que eu nunca vou chorar. Vai ter momento de chorar, sim, porque a palavra de Deus diz que há tempo de rir e tempo de chorar. Existem momentos que é momento de chorar. Essa igreja aqui vivenciou um luto que durou quase 5 meses e talvez esteja durando ainda. Apesar que o Espírito Santo tem me dito, o luto passou. Assim como nós vamos virar o ano, nós também precisamos virar a página, se fortalecer no Senhor
e se animar no Senhor, e se alegrar no Senhor, e prosseguir para o alvo. Amém? Porque nós não podemos ficar chorando a vida toda. Existe o tempo de chorar, mas também tem um tempo que eu preciso me animar no Senhor, me fortalecer no Senhor e prosseguir. Amém? Quantos estão entendendo? A palavra de Deus vai dizer lá em Samuel que Davi estava na cidade de Ziglag. Houve uma invasão dos inimigos do rei Davi, e eles saquearam a cidade de Ziglag, deram com ímpeto contra a cidade, destruíram a cidade, levaram cativos as mulheres do rei Davi, todos os seus servos, levaram os despojos da guerra, levaram tudo. E quando o rei Davi e os seus soldados chegam na cidade de Ziglag, a cidade estava queimada, destruída, levaram tudo. A Bíblia vai dizer que o rei Davi chorou, e chorou, e chorou, e chorou, até não ter mais forças. Alguém aqui já chorou até perder todas as suas forças? Eu já chorei. Eu já chorei até perder minhas forças. Porque a Bíblia diz que há tempo de chorar. E se você estiver passando por um tempo de chorar, eu quero dizer para você que não é feio, não é vergonhoso, não é mau testemunho para o Evangelho, porque isso se chama luto, e Deus respeita o teu luto, Deus respeita a tua dor, Deus respeita o teu momento de chorar. E se tiver alguém que não respeita, diga para essa pessoa que ela precisa ler mais a Bíblia, diga para essa pessoa que ela tem que se converter. Porque o fato de eu ser firme, constante, inabalável, sólido, resistente, não significa que eu tenho que ser indiferente, não significa que eu tenho que ser uma pessoa que não se compadece do próximo, sendo que Jesus Cristo, um dos maiores ensinamentos do Evangelho é a compaixão. A Bíblia diz lá em Filipenses: de sorte, meus irmãos, que tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus e na terra. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Agora, presta atenção. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabia que muitas vezes eu achava de todo o meu coração que esse sentimento que houve em Cristo Jesus era a humildade? Você sabia que eu achava que esse sentimento que houve em Cristo Jesus era a humildade? Eu acreditava de todo o coração que esse sentimento que houve em Cristo Jesus era a humildade. Mas a humildade não é um sentimento. Ser humilde é um verbo, é ação, é atitude. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Se humilhar é atitude, é verbo, é ação. O sentimento que houve em Cristo Jesus, vocês sabem qual foi? O sentimento que houve em Cristo Jesus foi compaixão. Deus amou de tal maneira o mundo que Ele teve compaixão de nós, ao ponto de sacrificar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sentimento que houve em Cristo Jesus foi compaixão. O que é compaixão, pastor Cristian? Compaixão é tomar a dor do próximo, é se colocar no lugar é misericórdia, é colocar o coração na dor do outro. Esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele viu uma humanidade caída, uma humanidade corrompida, uma humanidade sem esperança, e Ele colocou o coração nele, nessa humanidade. Ele colocou a dor, Ele teve compaixão, e por isso Ele morreu em nosso lugar.
Este é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, como, meus irmãos, como que eu vou ver uma pessoa chorando do meu lado, com a perda do ente querido, e eu simplesmente vou chegar para ela e vou declarar um salmo que diz assim: o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Sabia que eu fui pesquisar na Bíblia e que tem outras traduções que não dizem isso? O Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Não, irmãos. O que o Senhor tem é dor. Porque não pense você que Deus não sofre com a morte dos seus filhos. Mesmo Ele sabendo que aqueles que morrem em Cristo têm a vida eterna e estarão com Deus para toda a eternidade, não pense que Deus não sofre. Porque Deus sofre. Ele é cheio de compaixão. Quando Jesus chegou na cidade, na casa de Lázaro, Lázaro já havia morrido há 3 dias. Marta chega desesperada para Jesus: Jesus, se tu não tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que agora, quem sabe, de repente, quem sabe até tu podia fazer alguma coisa. Marta, eu sou a ressurreição e a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Você não sabe que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Marta não entendeu nada. Ela não sabia o poder que havia em Jesus. E aí Jesus se dirige até o túmulo e no meio do caminho se encontra com Maria. E eu fico imaginando Maria, que era apaixonada por Jesus. E Jesus com certeza era apaixonado por Maria também, porque Maria, o que ela mais amava fazer era estar aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha para falar. Ela era apaixonada. A Bíblia diz que quando Jesus estava na casa deles, eles eram 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. A Bíblia diz que enquanto Marta trabalhava, enquanto Marta estava ansiosa, preocupada com tantas coisas, Maria estava ali, parada, quietinha aos pés de Jesus, para aprender dele. Então, quando Jesus tem aquele encontro ali com Maria, em direção ao túmulo, a Bíblia diz, é o versículo mais curto da Bíblia, não sei se é João 11:35, é o versículo mais curto da Bíblia, diz assim: Jesus chorou. Irmãos, quero contar um segredo aqui para vocês. Eu já tive pastor. Quando eu me converti, de 1996 para 1997, quando eu fiz 1 ano de conversão, num culto de virada como esse, eu pedi para o meu pastor naquela oportunidade, a oportunidade de dar um testemunho no culto. E o pastor me deu o microfone, me deu a oportunidade, e naquela oportunidade eu dei um testemunho de agradecimento, de gratidão ao meu sogro, São José Moacir Muniz, e a minha esposa, Patrícia, que através da vida deles eu fui salvo. Não sei se eu cheguei a fazer menção dos meus pais também, mas eu me lembro que, principalmente, a minha mãe vivia pregando o evangelho para mim, mas eu ignorava. Então foi através da minha esposa, que na época era minha namorada, Patrícia, e do meu sogro, que eu comecei a aprender os primeiros passos da fé. E ali naquele culto de virada, um culto como esse, eu peguei o microfone e comecei a agradecer a vida deles, e aí eu comecei a chorar, eu fiquei emocionado e eu comecei a chorar. E no culto de virada, no último dia do ano, o pastor me chama no gabinete pastoral, e ele me dá um sermão. Eu não era pastor, eu era só o Christian, 1 ano de conversão, e ali ele me deu um sermão. Christian, eu quero te dizer que o que você fez hoje foi muito feio, porque é muito feio um homem chorar. Meu primeiro trauma, 1 ano de convertido, culto de virada, o pastor me chama no gabinete pastoral para puxar minha orelha, dizer que é muito feio o homem chorar. E eu quero dizer para você, irmão, em nome de Jesus, eu anulo essa sentença sobre a tua vida. Se tem algum homem aqui, e algum dia alguém disse para você que é feio o homem chorar, eu quero anular essa sentença e dizer que é feio
você se orgulhar. Feio não é ser homem, feio é querer ser Deus diante dos homens. Feio é querer ser alguém que você não é. Feio é travar os teus sentimentos, porque quando você trava os teus sentimentos, isso gera traumas nos sentimentos. Então, quando der vontade de chorar, chore, e quando der vontade de rir, ri. A palavra de Deus diz no livro de Tiago: está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós triste? Ore. Irmão, como é que eu vou obrigar alguém que está triste a cantar louvores? Como é que eu vou obrigar alguém que está triste a cantar louvores? Se você, agora um recadinho aqui para os levitas, isso aqui é conhecimento, viu? Se algum dia você vê alguém triste, não obrigue ele a cantar. Se ele quiser ficar sentado ali no banco durante o culto todo, sem cantar nenhuma música, deixa ele, irmão. Deixa ele. Quando era novo, convertido, levita, né? Eu dizia: vamos pular, irmão! Levanta aí e pula. A pessoa está triste, ela não vai levantar e pular. Está triste? Ore. Está contente? Cante louvores. Amém? Quantos estão entendendo? Então, irmãos, o fato de eu ser firme não pode me tornar indiferente, insensível, porque a compaixão foi o sentimento que houve em Cristo Jesus, que precisa ser imitado por cada um de nós. Segundo lugar, segunda chave para 2021. Primeira chave, ser firme. Segunda chave, ser constante. Pastor, o que é ser constante? Constante é ser perseverante. Perseverante. Que não muda, que não para, que continua. A nossa caminhada ao lado de Deus, ela é comparada a uma marcha. Quem aqui já ouviu falar que o nosso general é Cristo? Amém? Nós temos um general. Por que nós temos um general? Porque nós estamos numa guerra. A nossa vida aqui na terra, ela é comparada com uma guerra, uma batalha. Todo dia tem um leão, todo dia tem um urso, todo dia tem um gigante para a gente derrubar, não é verdade? Então é uma batalha, uma guerra constante. Essa guerra já foi vencida por Jesus lá na cruz, mas tem uma parte que eu e você, que compete a mim e a você, que é tomar posse daquilo que Jesus Cristo conquistou e fazer a nossa parte. Como Deus disse para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Ajudar é a parte de Deus. Se esforçar e ter bom ânimo é a minha parte. Amém? Então, eu preciso marchar. E essa marcha é constante. Eu não posso marchar e olhando para trás. Os que lançam mão do arado e olham para trás não são aptos para o reino de Deus. Então, a caminhada com Deus é uma caminhada para frente. Repita comigo: para frente. Para frente. Avante e marche. É para frente. Tem gente que está na caminhada, ele está indo para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí de repente ele tira os olhos de Jesus, aí ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para as ondas, ele começa a olhar para o pecadinho, o defeito do pastor, ele começa a olhar para o defeito do ministro do louvor, ele começa a olhar e começa a afundar. Todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, você afunda. Então o segredo é para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É para Jesus que a gente olha. Não quer dizer que não é bom, não é saudável ter modelos, pessoas que são exemplo para nós. Nós estamos numa visão que fala sobre ser modelo. Então é importante ter modelos, é importante ter pessoas que você possa se espelhar nelas e até mesmo desejar alcançar o que elas alcançaram. Mas você não pode tornar essas pessoas um ídolo. E você também não pode esperar que essas pessoas jamais venham falhar, porque assim que elas falharem, se você estiver idolatrando elas ou esperando a perfeição delas, você vai cair. Agora, se os teus olhos estiverem fixos em Jesus, mesmo que teu líder, mesmo que teu mentor, mesmo que teu guia
a pessoa que você tem como modelo, um exemplo na tua vida, até mesmo teu cônjuge, enfim, mesmo que ela tropece e caia, você não vai tropeçar, você não vai cair, você não vai ser abalado, porque os teus olhos estão em Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu gosto muito de um texto que está em Apocalipse, quando na revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos. Eu gosto muito da forma que o Espírito Santo ele termina cada carta às 7 igrejas. Ele vai dizer assim, a igreja de Éfeso, ele vai dizer assim: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Depois, na igreja de Esmirna, ele vai dizer: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo: ao que vencer, darei do maná escondido, e me darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Depois a igreja de Tiatira: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as, como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como também recebi autoridade do meu Pai. A igreja de Sardes: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Igreja de Filadélfia: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. E a igreja de Laodiceia, ele diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Você prestou atenção, irmãos, que as promessas de Deus para a igreja são para aqueles que vencerem, ou seja, são para aqueles que permanecerem firmes e constantes até o fim. Não importa como você começa, importa como você termina. Muita gente começa bem e termina mal. O que vai contar para Deus é como você termina. Lembra dos 2 ladrões na cruz? Aquele ladrão que estava na cruz, que se arrependeu e que confessou a Jesus Cristo, ele começou a vida mal e estava terminando muito mal, até ele se encontrar com Jesus lá na cruz. E ali na cruz ele tem uma conversão, ele se encontra com Jesus na cruz, ele se arrepende. E o que Jesus disse para ele? Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, querido, aquele ladrão terminou bem. Não importa como você começa, importa como você termina. Nós precisamos terminar como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Estou pronto, pode me levar, Senhor Jesus. Fiz a minha parte. O que veio a minha mão para fazer, eu fiz. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém? E para encerrar, irmãos, a terceira chave que eu quero que você leve para 2021. Repita comigo: jamais caia na armadilha da comparação. A Bíblia vai dizer que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era um cobrador de impostos. O fariseu, de pé, ele orava dizendo: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos isto, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nós vimos aqui nesta palavra uma pessoa se comparando com a outra. Todas as vezes que você cair na armadilha da comparação, você vai perecer. Repita mais uma vez: em 2021, eu jamais cairei na armadilha da comparação, porque eu sou singular, insubstituível, incomparável, ilimitável. Eu sou único, singular, ímpar, inigualável. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Pode aplaudir com força! Aplauda com força! Repita assim comigo: pastor. Mas está muito fraco. Pastor, por que esta chave é tão importante? Eu vou dizer para você. Porque se você começar a comparar a tua esposa, que amamentou, criou os teus filhos, sofreu por amor a você, deu a vida por você, e aí você começa a comparar ela agora com as mocinhas da internet. Você começa a comparar a tua esposa agora com a Gisele Bündchen, com aquelas meninas que estão aparecendo agora no verão, na praia. E aí você começa a olhar para a tua esposa: a minha esposa agora, ela já está com os pneuzinhos velhos, começou a aparecer umas bordinhas de catupiry, né? O seio dela já caiu um pouco, né? O bumbum está aparecendo aquele negócio, como é que chama? Celulite. E aquelas meninas da internet, essas daí da praia, não tem. Em contrapartida, você que já está casado há tanto tempo, começa a olhar para o teu marido, né? E teu marido já não é mais aquele Tom Cruise. Ele já não é mais o Arnold Schwarzenegger do passado. Ele agora, né, está com os pneuzinhos, né, borda de cheddar, né? A mulher é borda de catupiry. O marido é borda de cheddar, né? Aí ele já não tem mais aquela resistência física. Ele já não aguenta tanto tempo. Quem tem ouvidos para ouvir. No começo do casamento ele aguentava alguma coisa, agora já não aguenta muito. Você está me entendendo, né? Então aí você começa a comparar. Se eu tivesse um marido mais jovem, mais atlético, bem que ele podia ter olhos azuis ou olhos esverdeados, mas o olho dele já está parecendo com olho de sapo, de coruja. O cabelo dele agora está branco. O pior, perdeu todo o cabelo. Quando eu casei ele tinha cabelo, agora não tem mais. E aí você começa a comparar. Aí você nasce, o seu filho nasceu com uma deficiência. O seu filho ou a sua filha, ele tem um problema de repente como o meu, que é autista, ou ele é deficiente audiovisual, ou ele tem algum outro problema, e aí você começa a comparar com o filho do outro. De
repente você não tem condição financeira de dar um estudo bom para o teu filho, não tem condições de colocar ele num colégio particular, e aí você começa a olhar para o teu vizinho que consegue colocar o filho dele num colégio particular, e aí você começa a se comparar. Ah, eu gostaria de ser como meu vizinho. Ah, como eu gostaria de colocar o meu filho num colégio particular. Irmão, se você ainda não tem condições, agradeça a Deus porque você tem um filho, agradeça a Deus que você tem uma filha. Louvado seja Deus que deu a condição de você ser pai, de você ser mãe, porque muitos gostariam de ter um filho e não podem porque são estéreis. Para de comparar, para de fazer comparação. Ah, porque terminou o ano e eu gostaria muito de trocar de carro, mas sabe como é que é, né? Esse ano não deu. Eu gostaria de trocar de carro, eu gostaria de comprar um carro novo, sabe? Porque o meu vizinho, ele agora adquiriu uma Land Rover, ele agora comprou uma Mitsubishi, ele agora comprou, como é que chama? Um Corolla novo, a última versão, e eu ainda estou com aquele Fusca. Eu ainda estou com aquele Chevette, eu ainda estou com aquele Corcel. Isso é da minha época, né, irmão? Eu ainda estou com aquela Paraty. É tudo da minha época, você não lembra? Eu sou da época da Kombi, irmão. Sou da época da Kombi. E aí você começa a comparar. E aí, é claro, a grama do vizinho é sempre mais verde. Irmãos, enquanto eu e você não aprendermos que somos únicos, somos incomparáveis, singulares, insubstituíveis, inimitáveis, singulares, incomparáveis, ímpares, inigualáveis. Essa impressão digital aqui é a única no planeta. Ah, eu sou pastor, mas eu gostaria tanto de ser apóstolo. Eu sou apóstolo, mas eu gostaria mesmo de ser profeta. Ah, eu sou profeta, mas o que eu queria mesmo é ser evangelista. Ah, eu sou evangelista, mas o que eu queria ser mesmo é um mestre. Não, irmão. Se você tem dom para ser evangelista, louvado seja Deus, porque o dom que Deus te deu, ele é único. Cada um de nós tem um papel no corpo de Cristo. Ninguém pode dizer que o olho não precisa da boca, a boca não precisa do nariz, o nariz não precisa do pé, o pé não precisa do dedo, o dedo não precisa do umbigo. Cada um de nós é único. Cada um de nós tem um papel no corpo de Cristo, no reino de Deus. Eu arriscaria dizer que nós somos insubstituíveis. Ao bem da verdade, se você desistir, Deus coloca uma outra pessoa no teu lugar, porque a obra de Deus não para. Mas Deus não quer colocar outra pessoa no teu lugar. Ele quer contar comigo e com você, porque você é incomparável, você é único, você é insubstituível, ilimitável. Por isso, pare de se comparar. Ah, porque eu sou loira, eu queria tanto ser morena. Eu queria tanto ter nascido com cabelo preto. Ah, mas o meu cabelo é cacheado, mas eu queria tanto que o meu cabelo fosse liso. Aí você vai lá, faz chapinha, faz chapinha, faz chapinha, faz chapinha e detona o cabelo com a chapinha, porque a chapinha, o excesso de calor, vai queimando a fibra do cabelo. E aí você é morena, queria ser loira, aí você vai lá e taca no pó descolorante, e vai mais uma vez no salão e tem pó descolorante, aí passa o mês, tem que voltar no salão de beleza para fazer a reconstrução do fio. Aí a cabeleireira vai vender para você um tratamento capilar, aí tem que botar produtos lá, hidratantes, para restaurar o teu fio. E aí depois que o teu fio está restaurado, já começou a perder a cor do loiro, aí você tem que voltar no salão de novo para fazer novamente uma mecha ou uma descoloração, aí taca pó descolorante de novo, e mais uma vez prejudica o fio do cabelo. Tudo isso porque você não está contente com a cor do teu cabelo. Desculpe se tiver alguma cabeleireira aqui presente, nada contra a sua profissão, mas a verdade é que as pessoas não se aceitam, não se amam, porque ficam se comparando umas com as outras. Ah, eu vou fazer uma plástica. Eu tenho que fazer uma plástica, eu preciso fazer uma plástica porque o meu nariz é muito grande. Eu queria ter um nariz pequeno. Ah, não, meu nariz é muito pequeno, mas eu queria ter mesmo um nariz grande.
Ah, o meu seio é muito pequeno, eu queria ter um seio grande. Ah, o meu seio é grande, eu queria ter um seio pequeno. Ah, o meu bumbum é pequeno, eu queria ter grande. O meu bumbum é grande, eu queria que fosse pequeno. Meu Deus, está gravando isso? Está acabando o meu tempo, né? Então, irmãos, eu quero dizer para você mais uma vez, você é incomparável, você é singular, você é insubstituível, você é inimitável, você é único, não importa nada, você é singular, incomparável, ímpar, inigualável. Amém? Feche seus olhos. Eu quero deixar essas 3 chaves para você no ano de 2021. Seja firme, seja constante e seja incomparável. Eu quero convidar você nesse momento, nós estamos a 5 minutos da virada do ano e nós vamos atravessar esse ano orando. Quero já convidar a pastora Alice para vir aqui para cima comigo. E quero convidar você, se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar de pé, nós temos o hábito de, na virada do ano, encerrar o ano que finda orando e iniciar o ano novo com oração. Eu vou estar findando o ano de 2020 orando e na sequência a pastora Alice, líder da intercessão, vai estar orando. A pastora Mena está chamando também as 12 dela, as que foram ungidas. Os 12 do pastor Dalci também? Só as 12 das mulheres, né? Que quiserem vir orar também, podem vir aqui para cima também. Amém, irmãos? Eu vou ficar de joelhos. Você fique como você achar melhor. Se você quiser ficar em pé, de joelhos, sentado, nós vamos estar nesse momento orando a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos, Pai, te dar graças a Deus por esse ano que está findando, Senhor. Queremos te dar graças, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela tua fidelidade. Te damos graças pelo teu amor. Te damos graças pela tua misericórdia que tem nos alcançado. Te damos graças, Senhor, pelos teus livramentos. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor operou nesse ano de 2020. Te damos graças porque o Senhor tem nos escondido na sombra de tuas asas. Te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Te damos graças porque o Senhor nos escolheu. Te damos graças porque o Senhor nos fez únicos, incomparáveis, insubstituíveis. Oh Pai, somos únicos, somos exclusivos, somos amados do Senhor. Oh Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pelos teus livramentos, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado por não desistir de nós. Muito obrigado por ter nos trazido até este lugar. Muito obrigado por mais um ano vencido, superado. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado pelos nossos cônjuges. Obrigado pelos nossos filhos. Obrigado pelo padrão financeiro que o Senhor nos dá. Obrigado pelo carro que temos e pelo carro que não temos. Obrigado pela casa que temos e pela casa que não temos. Obrigado, Senhor, por aquilo que já conquistamos. E obrigado por aquilo que ainda não conquistamos. Obrigado pelas vitórias. Obrigado também pelas derrotas que nos ensinam a crescer. Obrigado, Pai, pelas bênçãos. Obrigado também pelas repreensões, pelos puxões de orelha, pelas correções. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos nossos apóstolos. Obrigado pelos nossos pastores. Obrigado pelos nossos mentores. Obrigado pelos nossos líderes. Obrigado por aqueles que presidem sobre as nossas vidas. Obrigado por aqueles que choram por nós. Obrigado por aqueles que intercedem por nós. Obrigado por aqueles que cobrem as nossas vidas com oração, com lágrimas. Obrigado, Senhor.
Obrigado, 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 Senhor. Obrigado pelos dons que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com seus feixes. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos, Senhor, continuar, ó Deus, ainda te louvando e te agradecendo, Senhor, por esse tempo na sua presença. Pai, a tua palavra diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que nós possamos, Senhor, estar escondidos em Cristo Jesus. Pai, que a tua igreja, Senhor, possa receber, Deus, nesse próximo ano aquilo que tu tem preparado para cada família aqui representada. Pai, eu quero interceder agora por cada família, Deus, por cada filho, por cada filha que o Senhor trouxe aqui essa noite. Em nome de Yeshua HaMashiach, que nesse novo ano, Senhor, o Senhor continue fazendo milagres e maravilhas, Senhor, em cada família aqui representada. Pai, tu és aquele que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós clamamos a Ti nesse tempo, Senhor, por cada lar, por cada família. Senhor, nós clamamos a Ti pela nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, que a nossa cidade possa ter a oportunidade de Te conhecer verdadeiramente. Que o Senhor venha usar a Tua... Pai, derrama, Senhor, sobre a Tua igreja uma unção de ousadia para o ano que vem, Senhor. Uma unção nova direto do Teu trono de glória. Para que as vidas sejam alcançadas, Senhor, em nome de Jesus. Para que possamos ver lares curados, libertos, transformados pela Tua palavra. Senhor, a obra é Tua, Papai. Nós queremos Te louvar e Te agradecer nesse tempo pela oportunidade, Senhor, de ser usado por Ti nessa terra, Senhor. É um privilégio, Pai, poder estar na Tua presença. Obrigada, Yeshua, pelo Teu sacrifício lá na cruz. Obrigada, Jesus, pelo Teu sangue derramado. Foi por nós, foi por cada filho, foi por cada ser humano na terra. Aqueles que não Te conhecem, Senhor, que tenham a oportunidade de Te conhecer verdadeiramente, para que haja libertação e cura em nome de Jesus. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor. Faz visitação na terra com Teu amor, Pai, através das nossas vidas. Usa, Senhor, a vida dos Teus levitas. Usa, Senhor, a vida dos Teus pastores. Senhor, levanta membros, Senhor, filhos fiéis, Senhor, como Tu és fiel, Senhor. Não há outro além de Ti. E em nome de Jesus nós clamamos a Ti nesse tempo. Trabalha, Senhor, trabalha em nossas vidas para que possamos, Senhor, ter as nossas famílias alcançadas por Ti, em nome de Jesus. Pai, que onde estiver sendo orado, pregada a Tua palavra nessa noite, que haja salvação, Senhor, que a Tua palavra seja engrandecida através de cada vida, Pai. Nós oramos, Senhor, pelo Brasil, nós clamamos o Teu agir, e em nome de Yeshua HaMashiach, todo o poder das trevas seja destronado em nome de Jesus, e toda obra do maligno seja destruída para o louvor da Tua glória, todo espírito de morte seja destronado em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, que caia por terra, de cada lar, de cada família, todo espírito de vício seja destronado em nome de Jesus, mas que Teu nome, Senhor, possa ser engrandecido em nossos lares, em nossas famílias. Senhor, desperta aquele que dorme, em nome de Jesus. Senhor, levanta filhos e filhas com ousadia direto do Teu trono de glória. Faz, Senhor, em nós a Tua vontade, para que possamos ser dados em Tuas mãos. Pai, nós queremos orar, Senhor, por Santa Catarina. Pai, aquelas famílias que sofreram, Senhor, com aquela avalanche, com enchente.
Pai, aquelas famílias que tiveram perda neste ano, Senhor. Que a tua mão, que teu Espírito Santo, que teu Consolador, Senhor, possa visitar cada uma dessas famílias nessa noite. Porque nós temos, Pai, o privilégio de estar aqui e de ter as nossas famílias seguras, as nossas famílias guardadas em Ti, Senhor. Obrigada, Deus, pelo livramento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido conosco até aqui. O Senhor tem nos dado respaldo. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. Por isso nós queremos Te agradecer e Te louvar nessa noite. Entregamos os nossos lares, as nossas famílias em Tuas mãos. Pai, porque não somos nós que Te escolhemos, mas foste Tu, Senhor, que nos escolheste. O Teu amor nos alcançou. E por isso somos gratos.